Boa noite a todos e todas. Que Jesus, o Divino Amigo, possa uma vez mais nos envolver na noite de hoje e que juntos possamos aprender um pouco mais os ensinamentos do seu Evangelho. No título de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. O item 17, a piedade. Então, o que é piedade? Compaixão pelo sofrimento alheio, dó, comiseração, misericórdia. Então, conforme o Espírito Michel, que editou essa mensagem em O Evangelho segundo o Espiritismo, a piedade é a virtude que mais nos aproxima dos espíritos superiores. É o sentimento mais apropriado a fazer com que progridamos, domando nosso egoísmo e nosso orgulho. Porque se nós formos piedosos, nós estamos caminhando rumo à prática da caridade. E se praticamos a caridade, nós vamos afastar o egoísmo e o orgulho. É aquele sentimento, a piedade é aquele sentimento que nos torna mais humilde e nos conduz ao amor ao próximo, que nos comove diante dos sofrimentos dos nossos irmãos e que nos impele a estender a mão para socorrê-los. Em poucas palavras, ou seja, a piedade é a precursora da caridade. Então, para que nós possamos ser caridosos, primeiro, nós precisamos ser piedosos. E será que estamos sendo na nossa caminhada? A caridade nasce com o sentimento de piedade. Sem a piedade, não conseguiremos ser benevolentes, indulgentes e nem perdoar. Ou seja, se nós não formos piedosos, nós não vamos ter condições de exercer o perdão. Sem a caridade, não evoluímos, pois, como nos ensinou Jesus, não basta apenas não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Então, se eu falo, eu estou tranquilo, né? Eu não faço mal, mas se eu não pratico o bem, eu estou devendo. É necessário, porém, compreender que a piedade não é apego. Apego emocional tem por objetivo controlar alguém ou amar para que a pessoa retribua nosso amor. Ele é muito instável, qualquer desavença pode transformar esse amor e interesse em ódio. Então a piedade não é apego, é aquele sentimento que bate lá dentro, né? Quando a gente vê um acontecimento, alguém em sofrimento, aquele sofrimento nos toca. Piedade, essa aventura é bem verdade, tem um certo pesar. Por quê? Porque visto que nasce ao lado da infelicidade, mas se não possui a ilusão dos prazeres terrenos, não tem as decepções angustiantes do vazio que eles deixam atrás de si. Por quê? O ganho vem da alegria que nós sentimos, né? Sermos úteis naquele momento, naquele ato, com o nosso irmão. E é uma gratidão por sermos úteis, não é uma alegria passageira, é uma alegria que nos contagia por praticarmos esse ato.
A piedade deve estar baseada no desejo de que os outros se livrem do sofrimento e estar associada a uma sensação de compromisso, responsabilidade e respeito para com o outro, sem impor condições, como agiu o bom samaritano da parábola. O bom samaritano, o que ele fez? Ele viu aquela pessoa caída, ele desceu da sua montaria, foi lá, pegou ele e levou, para tratá-lo. Então, a piedade é isso. Ela é baseada nesse desejo de auxiliar o nosso irmão, o nosso próximo. Partindo do princípio de que todo ser humano tem um desejo inato de ser feliz e de superar o sofrimento, exatamente como nós, o reconhecimento dessa igualdade entre os seres nos leva a sentir piedade, independente se encaramos a pessoa como amiga ou inimiga. Ou seja, nós precisamos ter piedade não só daqueles que nós consideramos vítimas, mas nós também precisamos ter piedade dos algozes. Por quê? Jesus nunca apontou o dedo a quem quer que seja, julgando pelos atos deles. Então é preciso que nós nos apiedamos, daquelas pessoas que praticam o mal, não só dos que estão em sofrimento. Porque aquele que praticou o mal, ele também está em desequilíbrio. A piedade não deve ser mal direcionada ou expressa de maneira errada, de modo a transformar quem sofre num coitado, um infeliz ou um injustiçado, em alguém que está sendo vítima da vida e das circunstâncias. Assim geramos apenas revolta e mágoa, pois as lamentações mais afligem que libertam. Ou seja, nós não podemos chegar na pessoa que está sofrendo e falar, coitado, por que está sofrendo tanto assim? E iniciarmos lamentações juntamente com ele. Aí nós estamos fazendo com que ele continue em pior estado. Nós precisamos dar força, coragem, fé, confiança em Deus. Sentir a piedade não é sentar ao lado do nosso próximo e chorar com ele as suas mágoas, aumentando-as. Não é sentir pena ou carregar a cruz do nosso semelhante. Agindo dessa maneira, tiramos dele a possibilidade do aprendizado e o mérito pelas conquistas. É aquela questão, A pessoa que você quer auxiliar, você não vai dar o peixe, você vai entregar a ele a vara, o anzol e ensiná-lo a pescar, para que ele possa depois continuar caminhando com as suas próprias pernas. A piedade deve ser expressa de forma a oferecer força, segurança, afeto, apoio, coragem, resignação e irrestrita confiança em Deus, para que o aflito, por si próprio, supere suas dores, transformando o sofrimento em aprendizado. Porque todos nós sabemos que ninguém de nós somos vítimas. Se estamos sofrendo é porque nós plantamos nesta ou em outra existência e agora viemos para resgatar. Mas esse sentimento é inato em cada um de nós, o sentimento de piedade, que vai transformar em caridade e amor. Um sentimento de piedade, isso está no capítulo 17, no item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo.
Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob o olhar do Senhor, implorando a assistência dos bons espíritos. Purificai, portanto, os vossos corações. Não deixeis que pensamentos fúteis ou mundanos os perturbem. Elevai o vosso espírito para aqueles a quem chamais, a fim de que eles possam, encontrando em vós as disposições favoráveis, lançar em profusão as sementes que devem germinar os vossos corações, para neles produzir os frutos da caridade e da justiça. Foi ditado por um espírito protetor. Então é preciso que nós vigiemos os nossos pensamentos e sentimentos para que a espiritualidade superior possa nos usar como instrumentos para a prática da caridade, para auxiliarmos aqueles que sofrem, que são colocados em nosso caminho, não por algo incomum, é porque nós precisamos daquela pessoa para que possamos transformá-los, auxiliando eles da melhor forma possível, para que eles possam aprender a caminhar, a elevar o pensamento e o sentimento a Deus, para que sejam fortalecidos na sua caminhada. Por quê? Porque nós já temos o conhecimento, os ensinamentos de Jesus. Para Jesus, clamamos por piedade há 2000 anos, né? No mesmo evangelho que pedimos piedade, Jesus nos relembra que, com a medida que nós medirmos, né, nós vamos ser medidos. Ou seja, que a piedade é uma via de mão dupla. Quando da execução dos criminosos na pena capital, estes clamam por piedade. Mas o que é a piedade? O que é essa piedade? É um sentimento quando as pessoas se sensibilizam com o sofrimento dos outros. É como eu disse lá no início, nós precisamos nos sensibilizar não só com os que sofrem, mas com aqueles que praticam os crimes. Porque hoje, na atualidade agora, no momento em que nós estamos vivendo, parece que as pessoas perderam a noção de amor, de Deus, de sentimento. Por qualquer coisinha, tira a vida do outro, do próximo. Nós precisamos trabalhar para que possa haver uma transformação para o bem. A piedade nos fala a psicologia que trazemos dentro de nós dois princípios, o paternal e o maternal, fruto de nossas potencialidades, como descrito no livro Forças Sexuais da Alma, do Dr. Jorge Andréa, editado pela FEB. O paternal é aquele que é condicional, vinculado a uma reciprocidade. É quando nosso filho pede para viajar com os amigos e nós pedimos para ver seu boletim. O maternal é aquele incondicional, o amor de mãe que não exige nada. É a mãe que tem o filho assassino na cadeia e vai lá consolá-lo. Então nós temos essas potencialidades. E na nossa estrutura social temos esses dois princípios que se equilibram e convivem no interior das pessoas, na família, nas instituições, de forma dialética. A piedade é o princípio maternal
dentro de nós, nos chamando ao nosso lado humano e subjetivo. Então, a piedade é aquele sentimento, né? O sentimento de mãe, que não questiona nada. Por isso, o artista Miguel Ângelo, em sua escultura Piedade, né, exposta na Basílica de São Pedro, do Vaticano, retrata a piedade como Maria segurando Jesus retirado da cruz. A piedade, então, não é pena. A pena é um remoer-se interno pela dor do outro. Um lamentar-se. Não, ela é ativa. Irmã da caridade, faz calar a lógica fria e matemática do olho por olho e dente por dente. E nos lembra que a lei é de amor e que o Pai é bondoso e amantício. Então, a piedade não é sentir pena do nosso irmão, né? É sentir aquela coisa lá no fundo e fazer algo por ele. A piedade nos move na noite de frio a pensar em nossos irmãos com frio e levarmos para ele o nosso cobertor. A piedade detém a nossa mão para açoitar o irmão que nos feriu. Está além da lógica e da razão, falando-nos ao coração. Ou seja, a piedade é aquele caso, né? Se alguém te agride, você pensa 2 até 10 vezes para não retribuir. Os sistemas, estes nos atendem nos caixas eletrônicos e nos telefones, eles são frios, né? Quando você liga, né, aquela máquina, aquela voz automática, mas faz aquele funcionário. Máquinas não são piedosas, mas faz aquele funcionário sair mais tarde por 5 minutos naquele dia para atender aquela senhora. Né? O caso do Antoniel, que está atendendo lá, né? Entendeu? Não é máquina, é sentimento. Agora você chega num caixa eletrônico, não acontece nada. Quando em multidões, nós, né, escondidos entre todos, é que vemos o quanto somos impiedosos. Somos impiedosos. Em grupo assistimos execuções públicas, como espetáculos, assistimos programas de TV que exibem a dor alheia gratuitamente. Anonimamente, em tempos de internet, agora, né? Descarregamos nossa ira em quem discordamos. Há 2000 anos, nós gritávamos em Roma pelos leões. Assistimos a touradas esperando o final sanguinário. Assistimos lutas corporais sem sentido, mas nos lembramos sempre de pedir: Senhor, tende piedade de nós. Será que estamos sendo piedosos? Será que estamos trabalhando o homem velho dentro de nós? Piedade nos olhos e no coração, que resulte da ação da caridade. Piedade que faça calar o paternal, o condicional em nosso coração e nos permita estender a mão ao nosso irmão em humanidade, antes que ele chame pela nossa piedade, que ela prescinda da humilhação. Tem um texto do livro Pão Nosso, que eu vou mostrar também. Ali ele mostra como é que a gente faz, né? Olha, eu vou ajudar, mas
Lá nós vamos ver. A piedade é o sentimento mais apropriado para nos fazer progredir, dominando o nosso egoísmo e o nosso orgulho. Não oculteis, portanto, jamais em vossos corações essa emoção celeste. Não façais como os egoístas endurecidos que se afastam dos aflitos, porque a visão da miséria perturbaria por instantes sua feliz existência. Temei ficar indiferentes quando puderdes ser úteis. Então, que nós possamos não ser indiferentes nos momentos que nós podemos ser úteis ao nosso semelhante, ao nosso irmão. Sem dúvida, ao tomar contato com a desgraça do próximo e voltando-se para si mesma, a alma experimenta um abalo natural e profundo que faz vibrar todo o nosso ser e nos afeta dolorosamente. Mas a compensação será grande todas as vezes que conseguirmos devolver a coragem e a esperança a um irmão infeliz. A compensação será grande. Nós vamos receber recompensas por sermos piedosos, por sermos caridosos. Essa aventura, é bem verdade, tem um certo pesar, visto que nasce ao lado da infelicidade. Mas se não possui a ilusão dos prazeres terrenos, não tem as decepções angustiantes do vazio que eles deixam atrás de si. As pesquisas científicas dizem que a piedade, a caridade, são antídotos contra a ansiedade e depressão. As pesquisas científicas demonstram quanto a verdadeira felicidade baseada na ajuda ao próximo e no exercício de se importar com o outro provocam em nós equilíbrio físico e mental. Físico e mental. Então, se nós praticarmos, é um antídoto. Nós não vamos ter essa ansiedade, depressão, que é a doença do século, que eles falam, né? Então, é praticar a caridade para com o nosso próximo. E no livro Pão Nosso, né, ditado pelo Espírito Emmanuel, capítulo 107, intitulado Piedade, está na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 6. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. O que Paulo quis dizer? Que é grande o ganho, a piedade com contentamento. É que nós, ao praticarmos a piedade, nós vamos ter um ganho. E nós vamos nos contentar, vamos ser felizes em auxiliar o nosso irmão. Aí ele vem falando. Fala-se muito em piedade na terra. Todavia, quando assinalamos referências a semelhante virtude, dificilmente discernimos entre compaixão e humilhação. Ajudo, mas este homem é um viciado. Quantos de nós não falamos isso? Atenderei, entretanto, essa mulher é ignorante e má. Penalizo-me, contudo, esse irmão
é ingrato e cruel. Compadeço-me, todavia, trata-se de pessoa imprestável. Tais afirmativas são reiteradas a cada passo por lábios que se afirmam cristãos. Por lábios que se afirmam cristãos. Então é preciso que nós meditemos no que o Emmanuel está a nos dizer, a nos mostrar. Realmente, de maneira geral, só encontramos na terra essa compaixão de voz macia e mãos espinhosas. De voz macia e mãos espinhosas. Deita mel e veneno, balsamiza feridas e dilacera-as, estende os braços e cobra dívidas de reconhecimento, socorre e espanca, ampara e desestimula, oferece boas palavras e lança reptos hostis. Sacia a fome dos viajores da experiência com pães recheados de fel. A verdadeira piedade, no entanto, é filha legítima do amor, não perde tempo na identificação do mal. Interessa-se excessivamente no bem para descurar-se dele em troca de ninharias e sabe que um minuto é precioso na economia da vida. O minuto é precioso na economia da vida. O Evangelho não nos fala dessa piedade mentirosa, cheia de ilusões e exigências. Quem revela energia suficiente para abraçar a vida cristã encontra recursos de auxiliar alegremente. Não se prende às teias da crítica destrutiva e sabe semear o bem, fortificar-lhe os germes, cultivar-lhes os rebentos e esperar-lhe a frutificação. Diz-nos Paulo que a piedade, com contentamento, é grande ganho para a alma e, em verdade, não sabemos de outro que nos possa trazer prosperidade ao coração. Então, que possamos ser piedosos para que nós possamos ter esse ganho, né? A piedade, quando profundamente sentida, é amor. O amor é devotamento. O devotamento é o esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação pelos infelizes, é a virtude por excelência, aquela mesma que o divino praticou em toda a sua vida e ensinou na sua doutrina tão santa e sublime. Que possamos retornar aos nossos lares e, ao colocarmos a cabeça no travesseiro, possamos meditar um pouco sobre esses ensinamentos aqui hoje analisados. Que Jesus nos ampare e nos ilumine e nos dê a força necessária para iniciarmos a nossa transformação. Muito obrigado.